Bom dia! Estamos aqui de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 128, dando início então a uma nova série de devocionais. Já temos um dia lindo de sol lá fora e nós vamos então, a partir deste dia, estar trabalhando com um novo tema nos nossos devocionais. Nós estivemos orando, pensando, pedindo a Deus então a orientação e me veio então em meu coração como lidar com as emoções à luz da Bíblia. Nós temos recebido muitas pessoas, né, atendendo muitas pessoas na nossa área de aconselhamento e elas então revelam as suas emoções, suas angústias, seus sentimentos. E então tem alguns que são mais presentes na vida das pessoas e muitas vezes elas não sabem como lidar com eles. Então eu pensei em nós tratarmos desse tema, como lidar com algumas emoções na nossa vida, sempre olhando, pautando então pela palavra de Deus. Então nós vamos estar florescendo, lidando com as emoções à luz da palavra de Deus. Jesus, ele disse a nós, basta cada dia o seu mal, e nós estamos no nosso dia a dia, né, nos confrontando com males diversos que acabam roubando a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mas como nós podemos conservar a nossa paz, a nossa alegria diariamente em meio a tantos males e tantas aflições, mas é muita dor. Então, nós vemos as dores, as pessoas angustiadas, ansiosas, deprimidas, por muitos fatores. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33, ele nos diz assim: mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se você tem passado por aflições que têm mexido com seus sentimentos, com as suas emoções, e isso tem lhe abatido, lhe roubado a coragem, o ânimo de viver, eu gostaria que você acompanhasse então essa nova série de devocionais, lidando com as emoções à luz da Bíblia. Mas também fala você que envie a outras pessoas que podem estar sofrendo com males, com aflições, com angústias, com medos, com temores, para que nós possamos também ajudá-las. Nós vamos apresentar princípios bíblicos que nos ajudarão a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, buscando então o equilíbrio emocional, algo muito importante nesse tempo, principalmente nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas estão vivendo um desequilíbrio emocional muito grande, psicológico, e naquilo que o Senhor nos der durante esse tempo, nós vamos colocar então. Um dos aspectos mais complexos, né, das pessoas é tentar entender a si mesma por meio das experiências com as suas emoções, como o amor, como o ódio, como o medo, como a felicidade, como a tristeza, como o temor, como a raiva, a ira, e outros sentimentos que têm aflorado na alma do ser humano. Esses sentimentos, eles fazem parte, né, da nossa experiência humana. Muitos deles são sinalizadores de Deus, né, para a nossa vida, para ver se algo não está bem ou se ver se algo está bem também em nossa vida. Compreender por que sentimos certas emoções, compreender como responder aquelas mais problemáticas pode ser um grande desafio. Fazemos isso sozinho. Mas o maior desafio é quando os terapeutas, os filósofos seculares, interessados em entender as emoções, estão nos seus esforços ignorando Deus como nosso Criador. Para que os cristãos compreendam as suas experiências, então, emotivas, nós precisamos considerar
que a Bíblia diz sobre a natureza humana, diz a respeito da nossa criação, de como fomos criados, de como nós fomos formados. Também precisamos considerar a forma que cada um de nós foi criada e como foi distorcido, né, por causa da queda, do pecado, e como Deus enviou então a restauração pela redenção em Cristo Jesus a toda a alma humana. Nós somos pessoas emotivas e fomos criados à imagem de Deus. Isso é muito importante a gente reconhecer. Nós somos, então, criados por Deus. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Meu espírito é parte de mim que se relaciona com Deus. A parte da minha consciência a respeito de Deus está no meu espírito. A minha alma, ela tem 3 componentes, que é a minha mente, minhas emoções e minha vontade. E a minha alma é a parte de mim que se relaciona com as pessoas. E o meu corpo é, então, composto dos 5 sentidos e é a parte de nós que ela se relaciona, então, com o ambiente. Então, nós somos um espírito que tem uma consciência que se relaciona com Deus. Nós temos uma alma que sente, que pensa, que sente e que tem vontades. E habitamos então num corpo. A nossa alma pensa, sente e decide. A alma também é considerada na Bíblia, ela quase não fala alma, mas fala coração. Na Bíblia, que seria então o centro das emoções. Em Provérbios 4, 23, nós temos assim: de tudo o que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Este é um importante lembrete e é semelhante também ao que Jesus disse referindo-se aos tesouros do coração em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões roubam, mas ajuntai os tesouros nos céus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aqui ele está comunicando que o coração, ele representa os valores ou as normas que são importantes para uma pessoa viver e ser bem-sucedida. Os tesouros do coração dirigem a maneira como uma pessoa vive a sua vida, e eles serão o reflexo da atitude da pessoa para com Deus. Então, existem 3 componentes importantes em nosso coração: o comportamento, o pensamento e os sentimentos. Eles surgem do coração. Todos eles vão revelar um pouco do tesouro que há em nossos corações. As emoções, elas podem ser identificadas como reativas ou proativas. São reativas quando nós nos deparamos com uma situação que não foi planejada ou antecipada, então nós reagimos a algo que nos acontece. Mas elas também podem ser proativas, quando elas nos motivam, né? Quando motivam a prever, a planejar uma situação futura. Então elas são proativas. Então, quando eu estou planejando uma situação futura. As emoções, então, tanto sendo reativas como proativas, elas vão revelar sempre alguma coisa, alguma medida, alguma condição do conteúdo que há em nosso coração. Ao lermos a Bíblia, nós também seremos lidos e nós nos identificaremos com ela e ela nos revelará, então, muitas coisas a nosso respeito. Cada um dos seus personagens toca, né, alguma dimensão do nosso ser e nos permite nos identificarmos com alguns deles, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os seus comportamentos. Davi, deu a sua
especial importância como livro da revelação sobre nós mesmos como uma função terapêutica, né? Então, a palavra de Deus, ela tem essa função terapêutica na nossa vida quando ela revela a respeito de nós e também dos nossos sentimentos. Pois o que a Bíblia, então, ela revela a nós? Ela revela o coração de Deus, ela revela o nosso coração, revela toda a nossa intimidade, ela revela o território que guarda todos esses tesouros escondidos. Davi, no Salmo 51, versículo 6, ele fala algo muito importante a respeito de Deus, do nosso relacionamento com Deus. Ele diz assim: eu sei que desejas que a verdade esteja no íntimo e no coração, tu me ensinarás a sabedoria. Deus se importa com a verdade que está no nosso íntimo. Ao lermos então a palavra de Deus, poderemos experimentar o seu poder revelador acerca daquilo que há de mais íntimo na nossa vida e que muitas vezes não conseguimos compreender ou menos expressar. Nós também poderemos entender que é através da revelação do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mostra, Ele que busca os homens e as mulheres que são o objeto do amor de Deus e também dos seus cuidados. Somos objetos do amor de Deus e dos cuidados de Deus. Então, nós vamos começar a acompanhar, então, a partir de amanhã, nós falaremos a respeito de uma emoção que eu tenho ouvido muito a respeito de angústia, né? A angústia, o que é angústia, quais são os sintomas e de como nós podemos lidar com as nossas angústias à luz da palavra de Deus. Angústia é um sentimento psicológico que nos afeta nas mais diversas ocasiões e que às vezes é difícil a gente reconhecer as suas causas, sendo então um estado emocional paralisante que pode também se aliar a uma outro sentimento psicológico que é a ansiedade. Então, amanhã nós daremos início então falando sobre a angústia da nossa alma. Então, vamos ver a luz da palavra de Deus a respeito da angústia. Que Deus abençoe você, compartilhe com alguém que esteja passando por dificuldades, por angústias profundas, compartilhe com ele. A partir de amanhã, então, nós vamos estar tratando daquilo que está no íntimo do nosso coração, à luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.